Eu achei importante isso, porque a gente vê como essas questões da empresa roubavam, né, o tempo, a convivência do casal. Vitor, eu estava me lembrando, nesses anos aí de parceria, de um casal que a gente atendeu. Na verdade, veio para mim, não sei se você se lembra, com dificuldades na relação. Eles trabalhavam juntos, tinham um tipo de negócio juntos, só que o casamento estava destruído. E a empresa sem decolar, né? Uma empresa que já estava a ponto de fechar. E tinha uma relação muito interessante, porque, na verdade, quem trabalhava na empresa era o marido, mas quem estava financiando a empresa, muitas vezes, era o dinheiro da esposa que trabalhava em outro lugar. Então, nesse exemplo, né, nesse caso, a gente conversou e viu assim, como que essas relações profissionais, né, o impacto da empresa, das dificuldades da empresa, impactavam diretamente a relação. Estava um momento muito confuso e eu propus a esse casal que a gente fizesse esse trabalho em parceria. Eu cuidando da parte afetiva conjugal e você da empresa. Você podia falar um pouquinho mais de como é que foi esse processo para você? Acho que é bastante interessante essa lembrança que você traz, porque também mostra como é o nosso acordo de trabalho juntos, né? Então, assim, você comentou com este casal da necessidade de trabalhar o tema da empresa que eles criaram separadamente, porque estava emergindo aí na clínica com vocês. E aí você comentou de mim, eles vieram até a mim, então aí com isso é uma outra relação que foi feita. O que foi interessante é que eu trabalhei com eles bem como algo mais fechado, assim. Então eu vou trabalhar com vocês, a empresa. Aí eu trouxe isso para eles, né? Olha, o que for do casal, vocês vão trabalhar com o Sueli. Sueli e eu, nós não falamos sobre o que aparece na empresa e o que aparece no casamento de vocês. Então, isso também é uma transparência e uma confiança que a gente cria, né? Eu, como consultor organizacional, trouxe um foco, né, da conversa deles sobre a organização. E você trouxe, obviamente, aí com o teu trabalho, da questão do casal. E o que eu acho mais importante foi a clareza, foi a transparência. Sim. Eu achei importante isso, porque a gente vê como essas questões da empresa roubavam, né, o tempo, a convivência do casal. E eu percebi assim que quando eles toparam fazer isso e a gente pôde diferenciar o que é um contexto para a gente cuidar da relação afetiva, diferenciado do contexto para cuidar da empresa, eu sinto que o processo deu uma boa deslanchada, porque até então estava muito confuso. Ao mesmo tempo que eles traziam uma questão afetiva, sexual, afetiva, relacional, traziam questões muito práticas, muito básicas de uma empresa, do funcionamento de uma empresa. E tratar isso no mesmo contexto dificultava um pouco a dinâmica, assim, de um enxergar o outro como marido e mulher. Eram dois empresários ou era um chefe e um empregado, né? E isso dificultava o espaço para se olhar a relação. Então, eu acho que foi muito assertivo nessa nossa parceria diferenciar esses contextos. E eu lembro assim, que o meu trabalho com eles, né, obviamente, era sobre a empresa e o que a empresa era para cada um deles. Eu lembro muito das reações deles, né, dele e dela, da face dele, da face dela, de assim, nossa, o que é a empresa para mim? Por que eu estou nessa empresa? Eu quero essa empresa? Então, essa discussão, né, que eu trabalhei com eles, eu não sei se provavelmente repercutiu, né, na vida pessoal deles e talvez na clínica com você, mas de também trazer a empresa, né, como uma instância que estava naquela relação de duas pessoas e que eram, né, marido e esposa.
Então, eu acho que é bastante interessante, né? Foi bastante rica essa experiência, né, que a gente fez, porque eles viram que a empresa era um projeto que era mais de um do que de outro. E que isso fazia parte do casal, aí eles se resolviam, e também depois com você, né? Mas que isto era um investimento do casal. E aí eu perguntava, tá, mas você, né, perguntava para a esposa, o que você contribui, o que você se vê participando dessa empresa, de que forma, o que você quer? E é interessante, eu lembro, e quando eu perguntava para ele também, claro, e é interessante ver, né, no rosto deles a indagação. Por que eu estou nessa empresa? Eu estou porque eu gosto dele, eu gosto dela? Ou porque isso faz parte da minha carreira? Sim. Eu quero. Ou é um sonho que eu estou fazendo do outro, né? Isso. Eu estou apoiando o sonho do outro, estou financiando o sonho do outro, né? E aí entra assim, né? Como é que fica, se for um apoio, um financiamento, né? Como isso foi acordado na relação deles e como isso repercutia na relação deles. Aí era com você, né? Aí eu falava, ó, isso aqui, né, é um ponto para vocês verem, e aí particularmente como casal, e, né, vejam isso depois na terapia. Mas e como isso vai repercutir na empresa, né? E foi importante também porque foi uma forma, né? Acho que esse trabalho que a gente fez de também trazer cada um deles como profissional. Então, eu, né, esposa, eu, né, marido, sem citar os nomes, obviamente, como é que eu me vejo profissionalmente? E essa empresa tá como esse meu projeto, né? E interessante porque se viu que era um sonho de um, que o outro apoiava, e se reformulou a participação, né, de um deles. E foi consensado, não foi nada obrigatório, né? Foi consensado. Então foi interessante que, estou lembrando, né, que inclusive tinha outros sócios, mais 2 sócios, e aí eles foram atrás desses sócios para conversarem sobre esses sócios, e chegou-se à conclusão com esse sócio, não, de um deles sair, não, estou saindo, né? E isso está dentro do que para eles era mais confortável agora na nova empresa. Acho que aí é bem isso, né? Era uma nova empresa. Uma nova empresa. Era uma nova empresa. E também um novo casal. É interessante. Eu acho que 2 pontos nesse processo foram muito interessantes. Eu acho que foram o divisor de águas. Primeiro, esse contrato de confidencialidade. Né? Então, eles tinham a segurança de que o que eles falavam na terapia de casal comigo, isso não ia ser passado para você no trabalho com eles. Mas, em alguns momentos, eles sentiam, tinham vontade de compartilhar alguma coisa das conversas. E como essa outra maneira de dialogar entre eles também contribuía para eles entenderem o posicionamento do outro na empresa. Acho que isso foi uma coisa interessante. Então, esse contrato de confidencialidade. E o que teve muita importância, eu achei fantástico, e eu acho que me ajudou no processo como terapeuta de casal, foi sentir essa separação. Momento do casal, momento para falar da empresa. O seu trabalho contribuiu significativamente para o meu trabalho. Porque trouxe uma coisa que aquele casal já não vivia, a leveza. Né? E nesse exercício de escutar, ter pausa, argumentar, dialogar, eu acho que fez muita diferença para eles. E o que me surpreendeu em pouco tempo. É verdade. Não foi um processo longo. Acho que 3 meses, 4, né? Comigo, né? Exato. E é interessante a gente também destacar, né, no trabalho que a gente faz, o nosso cuidado de cada instância ser olhada com responsabilidade. Então, assim, ter uma empresa, neste caso, né, ter uma empresa em conjunto, né, no caso, esse casal, é um projeto, é uma instância, é uma parte da vida deles, né, da vida particular de cada um. E o casamento é uma outra parte, né? Porque senão, acho que esse é o risco, né, Sueli, de se misturar, né, assim, é o casamento e a empresa, né, assim, como se fosse uma coisa só. As pessoas estão, né, aquilo que a gente vem falando, elas estão nos seus papéis. Então, eu como profissional, eu como pai, eu como mãe, eu como filho, eu como marido, mas
existe o casamento, existe, né, a família, existe a empresa. Então, existe a pessoa isso, de cada um, né? exatamente. Dentro do casal tem a pessoa. Isso, exatamente. Não fica algo mesclado, né? Como se fosse uma coisa só. E não, eu acho que é importante olhar isso, né? Para aquele casal ver que aquilo que juntou eles há alguns anos, alguns meses, e que gerou uma outra frente que os dois entraram. Eu acho que aí o processo que eu fiz e você também fez é assim: eu queria estar nesse projeto, no caso da empresa, né? Eu queria estar nesse projeto. Ele realmente me contribui? Eu estou a fim de continuar? Ou como é que eu posso continuar? Eu estou aqui porque eu quero apostar no sonho, né, dela ou dele, e tudo bem, assim, mas como é que eu vou me responsabilizar por essa decisão, né? E não jogar no outro, jogar no casamento, uma outra parte investida, né? Acho que isso foi muito rico. Rico. Muito rico, foi muito rico. E assim, né, até na finalização, né, no trabalho que eu fiz com eles, um feedback que eu recebi, eu achei muito sensível, me tocou muito, que assim, né, Vitor, eu agradeço você nos convidar a discutir o que é essencial. Importante. Né? E aí o essencial para cada um deles, né? Assim, né? E cada um tem o seu essencial. Acho que é muito bonito, né? Muito bonita essa experiência. Essa parceria deu certo. Deu certo. Obrigado. Muito obrigado.